Alô você, tudo bem? Estamos aqui para a nossa 10ª aula de Direito Administrativo. Na aula de hoje, nós iremos abordar um assunto importantíssimo: serviços públicos. É isso mesmo. Serviço público é a aula 10 de Direito Administrativo. Sem perda de tempo, vamos para o conceito de serviço público. E a gente vai ter que pegar esse conceito, iremos pegar esse conceito e fazer, claro, um destrinchamento dele, trazendo aí os 3 elementos que compõem o conceito de serviço público, que é o elemento ou o substrato material, o elemento ou o substrato formal e o elemento objetivo. São 3 elementos. Além disso, pegaremos esses elementos para poder diferenciar o serviço público de obra pública, diferenciar o serviço público de poder de polícia e de atividade econômica do Estado. Tá bom? Sem perda de tempo, vamos para o nosso conceito de serviço público. Olha só, serviço público é toda a atividade executada pelo Estado de forma a promover à sociedade uma comodidade ou utilidade usufruída individualmente pelos cidadãos, visando ao interesse público, gozando das prerrogativas da supremacia estatal e sujeições justificadas pela indisponibilidade do interesse público. Vejam que o conceito aí de serviço público, claro, envolve uma atividade exercida pelo Estado. Essa atividade é uma atividade perene, permanente e necessária para a sociedade. E aí, no edital, sempre vem destrinchando esse conceito e as provas sempre vêm cobrando os elementos do conceito de serviço público. Aí vamos ver aqueles 3 elementos que eu iniciei a aula falando sobre eles. Vamos agora ver cada um deles. Prestem bastante atenção que existem 3 elementos quanto ao conceito de serviços públicos. Olha só, o primeiro é o chamado substrato material, ou seja, uma comodidade ou utilidade apreciável pelo particular, tá escrito errado, é pelo particular, tá? De forma contínua. Então vejam, o primeiro ponto é saber que dentro do conceito de serviço público está um elemento material. E esse elemento material é a comodidade ou utilidade que é palpável, apreciável pelo particular, tá certo? De forma que perene, de forma contínua. Então, obviamente, é justamente uma atividade do Estado. Segundo elemento é o substrato formal. Os serviços públicos são dotados de normas de direito público. Quando envolvemos serviços públicos, estamos dizendo, obviamente, que os serviços públicos, ou melhor, as normas que dizem respeito aos serviços públicos, são normas de direito público, dada a natureza do serviço, tá certo? Dada a natureza do serviço. Não significa dizer que um particular não possa fazer um serviço público, ao contrário. Ao contrário. No entanto, a lei que vai reger justamente essa relação entre o Estado e até mesmo o particular será uma norma de direito público, ok? E o terceiro e último elemento do conceito de serviço público, o elemento objetivo, prestado direta ou indiretamente pelo Estado. Então, o serviço público ou será prestado de forma direta pelo Estado, o Estado prestando o serviço público. Um exemplo, serviço de saúde pública. Aqui em Recife, por um exemplo, colocando Recife, né? Aqui em Recife nós temos na Agamenon Magalhães um grande hospital que é referência, um hospital público que é referência, por exemplo, na parte de queimados, o Hospital da Restauração. O Hospital da Restauração, claro, é mantido pelo governo do Estado, mantido por um dos entes políticos, que é o Estado-membro. Nesse ponto, nesse sentido, claro que esse serviço ele é mantido de forma direta pelo próprio Estado. Mas é possível que tenhamos serviços públicos que não sejam mantidos diretamente pelo Estado. O Estado é o titular do serviço público, mas quem o efetua, quem o exerce, é um particular.
Vamos dar um exemplo. Transporte público, um exemplo clássico. Transporte público é um exemplo clássico disso aí. O transporte público é um serviço público, óbvio. Esse serviço público, ele deveria ser prestado diretamente pelo Estado, mas não é. O Estado, em razão de questões de economia, enfim, várias razões, ele pode transferir a atividade para um particular. E assim é feito. Então, um particular, por exemplo, um dono de uma grande empresa de ônibus, ele é quem vai utilizar aí a concessão desse transporte, tá certo? Então, vejam que nesse ponto quem está prestando serviço é um particular. Então, é por essa razão que nós temos no terceiro elemento, que é o elemento objetivo, a prestação do serviço. Esse serviço vai ser prestado de forma direta ou de forma indireta. Como é essa prestação indireta? É quando ocorre a prestação pelo particular, tá bom? Vamos ver agora o ponto 2 dessa aula, que é justamente a questão das diferenças, de algumas diferenças que circundam às vezes nas cabeças de alguém, das pessoas, dos concursados que estão estudando sobre serviços públicos. Sobretudo, a confusão que existe, clara, né, dos concurseiros entre serviços públicos e obras públicas. Uma coisa são os serviços públicos, outra coisa é a obra pública, tá bom? Então vamos ver agora, ponto 2 da nossa aula, diferença entre a prestação do serviço público e outras atividades do Estado. Eita, que alguns errinhos de português aqui, vão corrigindo aí, viu, no material, tá certo? Vamos lá. Serviço público versus obra pública. Olha só, a obra pública é uma atividade estanque, limitada no tempo, diferentemente do serviço público. O serviço público ele não é limitado no tempo. Você veja que não pode haver interrupção de um serviço público, tá certo? Salvo as hipóteses que nós iremos ver nessa aula ainda. É até possível a interrupção em algumas hipóteses excepcionalíssimas, mas um dos princípios dos serviços públicos é a continuidade. Claro, não pode haver interrupção do serviço público. A obra já é diferente. É para construir um viaduto. Construiu, depois de pronto, acabou-se. A obra ela é estanque, ela é limitada no tempo. Então, o serviço público é diferente de obra. O serviço difere, tá aqui, ó. O serviço difere da execução de obras porque é uma atuação constante, configurando comodidade prestada de forma contínua. Essa é a diferença. Também a gente precisa diferenciar o serviço público do poder de polícia e da exploração da atividade econômica. Então, o serviço público é diferente do poder de polícia por quê? Trata-se de atuação restritiva do poder público, diferente da prestação de serviço, que é medida ampliativa. Vejam que o poder de polícia restringe direitos, sobretudo os direitos de liberdade e os direitos de comodidade, até mesmo do particular. Por outro lado, não há restrição no serviço público, ao contrário, existe a fruição, existe o gozo de direitos consagrados, como a saúde, como o transporte. Então, esses direitos vão ser fruídos pelo particular, gozados pelo particular. Então, essa é a grande diferença entre serviço público e poder de polícia. E também da exploração da atividade econômica, né? Quando o ente estatal atua no mercado explorando a atividade econômica, submete-se às normas de direito privado, não se beneficiando das prerrogativas de poder público. Tá bom, gente? Então, é isso. Essas confusões é frequente, né, nas provas e na cabeça de concurseiros e concurseiras, vocês que estão me assistindo aí, o tema direito administrativo realmente é um tema um pouco complexo, sobretudo para quem nunca viu direito. Direito administrativo é um tema complexo demais, mas basta ter um pouco de atenção para compreender e com os exemplos que a gente dá aqui, vai firmar aí o entendimento e a posição de cada um de vocês, tá bom? Vamos para o próximo, que aí chove em prova de concurso público esse tema, que são os princípios relacionados aos serviços públicos. Claro que todos aqueles princípios que nós vimos relacionam-se ao serviço público. Nós vimos o regime jurídico administrativo, aquela gama de princípios, né? Só no artigo 37,
Só no artigo 37 nós temos 5 expressos, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No entanto, quando tratamos de serviços públicos, nós temos, além desses princípios que regem a administração pública, temos alguns específicos. Está aqui na tela, aqui os princípios específicos no que se refere aos serviços públicos. Olha só, quais são? Dever de prestação pelo Estado é o primeiro. E aí não tem grau de necessidade não, tá, gente? Todos são importantes. Eu coloquei primeiro o dever de prestação pelo Estado, não é por ele ser o principal, não, tá bom? Não existe ordem de gradação aqui, não. Então vamos lá. Dever de prestação pelo Estado, modicidade, atualidade, cortesia, economicidade, generalidade ou universalidade, submissão ao controle, continuidade e isonomia. Pronto. Esses são os princípios que decorrem de forma específica da atividade estatal do serviço público, tá bom? A gente vai estudá-los, claro, de forma isolada, iremos ver um a um, porque geralmente quando cai em prova, cai uma situação concreta para você dizer em qual princípio isso se aplica. Portanto, vamos ver de forma tranquila, pausada. Vamos logo para o primeiro, chamado dever de prestação pelo Estado. Olha só, quando falamos em dever de prestação pelo Estado, obviamente, e eu vou até colocar para que a gente possa explicar depois, veja o que diz aqui, o que eu coloquei no material de vocês. Estabelece que o poder público não poderá se excusar da prestação de serviços públicos, configurando-se um poder-dever do ente estatal que tem a possibilidade de prestá-lo diretamente ou mediante delegação a particulares por meio de contratos de concessão ou de permissão. Então é possível a delegação do serviço público a um particular, tá certo? Que é a prestação indireta do serviço público pelo Estado. Mas o Estado também pode prestar de forma direta. O que é importante sobre esse princípio, Johannes? É que o serviço público é um dever do Estado. Tanto é um dever que Celso Antônio Bandeira de Mello prefere até colocar a expressão dever-poder, o dever antes do poder, antes da prerrogativa. Porque geralmente se coloca o poder-dever, né? Mas, para Celso Antônio Bandeira de Mello, dada a importância da obrigação do Estado, é um dever-poder. Tá bom, gente? Então, quando nós tratamos sobre dever de prestação pelo Estado, é uma obrigação do Estado de prestar o serviço público. Essa comodidade para fruir os direitos de cada cidadão. Tá bom, gente? Então, o serviço público ele serve justamente para isso. E é um dever do Estado. É um dever do Estado. Próximo princípio, modicidade. Modicidade, vamos lá ver o que diz aqui. Determina que as tarifas cobradas para os usuários dos serviços sejam as mais baixas possíveis, a fim de manter a prestação do serviço à maior parte da coletividade. Então, quando nós estamos diante de um serviço público, claro, o serviço público, ele não necessariamente será gratuito, tá certo? É preciso entender que alguns serviços públicos, eles necessitam de uma contraprestação. Alguns não. Alguns, a contraprestação ela é indireta. Um exemplo, quando a gente fala em saúde pública, você vai no Hospital da Restauração, é atendido, sai de lá sem pagar nada. Então, nesse ponto, obviamente, a contraprestação ela é indireta. Por quê? Na verdade, não se está pagando de forma direta. Se paga por meio de impostos, de tributos, na verdade, né? Tributos como um todo, né? Mas, porque o tributo é o gênero do qual decorrem os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios. Enfim, o tributo é um gênero do qual o imposto é espécie. Então, vejam que quando falamos sobre princípio da modicidade, nos serviços públicos que exigem contraprestação,
Vamos dar um exemplo. Transporte público, claro, precisa de manutenção. Tem que ter gasolina, tem que ter manutenção do ônibus. Então, vejam, você, ao entrar, você paga uma tarifa ali pela prestação do serviço público. Agora, o que esse princípio vem dizer? Que as tarifas, os pagamentos dos serviços públicos, quando eles exigirem, tem que ser em preços razoáveis, módicos, tá certo? O que seria o preço módico? É o preço razoável, aquilo que realmente seja imprescindível. Digamos, tem serviços que são caros. Serviço de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, o custo é alto. Por essa razão, as faturas vêm um pouquinho elevada, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala em modicidade, não é que seja só barato. Não, não é só barato. Você tem que ver o custo da operação e aí a cobrança tem que ser razoável, tá certo? Então, tem que ser cobrado de forma razoável. Ou seja, os mais baixos possíveis. Veja que aqui no slide a gente fala as mais baixas possíveis, significando dizer que tem que estar dentro de uma margem de razoabilidade. Próximo princípio, princípio da atualidade, que diz respeito aos equipamentos, né? Vamos ver aí o que diz o princípio da atualidade. Olha só, também chamado de princípio da adaptabilidade. Estabelece que a prestação do serviço público deve sempre ser feita dentro das técnicas mais modernas, além de estabelecer a conservação e avanço dos equipamentos. Técnica moderna, manutenção, conservação, melhoria dos equipamentos para a prestação do serviço público, tudo isso está dentro do princípio da atualidade. O princípio da atualidade ele decorre do princípio da eficiência, né? Que é um princípio expresso no artigo 37, que veio a ser incluído na Constituição pela emenda constitucional número 19. Tá certo, gente? Então, esse princípio da atualidade, ele diz respeito justamente a essa questão da primazia da atividade, a melhoria da atividade, e claro, a gente fala em técnicas mais modernas para a prestação de serviço público e a manutenção dos equipamentos, tá bom? Próximo princípio, o princípio da cortesia. Olha só, cortesia já dá para entender o que é, né? Cortesia já dá para entender o que é. Estampa o dever do prestador de serviço público de ser cortês, ser educado em sua prestação ao tratar com o usuário. Então, aquela pessoa que presta um serviço público tem que ser cortês, tem que ser educado. Infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Na prática, não é isso que a gente vê, né? Às vezes, os servidores públicos se avocam naquela voracidade de achar que são superiores a alguém. Não, não. Somos servidores públicos. Vocês vão ser servidor público. Então, aprender já de agora. Olha só, o princípio da cortesia. É muito bom ser cortês, tá certo? No serviço público. Eu, particularmente, eu tento, né, na medida do possível, sempre atender, né, as pessoas que vão lá no lugar onde eu trabalho, na segunda vara de execução de título extrajudicial, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, de sempre agir com urbanidade com todos, né? Aliás, se a pessoa está ali procurando a justiça é porque tem um problema e precisa ser resolvido, e a gente não pode deixar de ser cortês, urbano, educado, tá certo? Então, o princípio da cortesia é um princípio que diz respeito ao serviço público, ok? Próximo princípio é o princípio da economicidade. Quando falamos em economicidade, carrega a noção de prestação do serviço de forma eficiente, com resultados positivos à sociedade e com gastos dentro dos limites da razoabilidade. Olha, economicidade, claro, está ligado intimamente à eficiência, não é? São os melhores meios, as melhores práticas para se obter os melhores resultados. Então, sempre vai ter esse balanço dos meios
com os resultados. Sempre buscar os meios menos onerosos para se obter os resultados mais vantajosos. Isso é o princípio da economicidade, que também espelha o princípio da eficiência. Além desse, nós temos o princípio da generalidade ou universalidade. Vamos ver? É o próximo princípio. Princípio da generalidade ou princípio da universalidade diz o seguinte: o serviço deverá ser prestado à maior quantidade de pessoas possível. Olha só. Obviamente, por se tratar de um serviço público, se faz necessário, se faz imprescindível, olha aí, já ganhando corpo aí em algumas expressões que se utiliza muito em prova de concurso, né? Quando se fala imprescindível, é necessário. Quando se fala prescindível, é desnecessário. Cuidado com esse trocadilhozinho, muitas vezes a CESP utiliza muito isso aí, né? Esse trocadilho bota sempre nas expressões prescindível. E algumas bancas também vêm a reboque, né? Vêm trazendo aí também essas expressões para poder confundir o candidato, porque alterando o prefixo de uma palavra, altera-se o sentido da frase, ok? Então, quando falamos generalidade ou universalidade, é a necessidade de se atingir o máximo possível de pessoas. Vamos atingir com o serviço público o máximo possível de pessoas, tá certo? Obviamente, existe uma limitação de vários aspectos. A limitação física, a limitação orçamentária. Não se dá para atender a todos com os serviços públicos que existem na sociedade. Não se dá. É quase que impossível. No entanto, é necessário que se tente dar aí a todos o máximo possível para atendimento dos serviços públicos. Ok? Próximo princípio, deixa eu ver qual é o próximo princípio aqui. Eu já estou esquecido. Submissão ao controle. Opa! Será que existe a possibilidade de controlar o serviço público? Claro que há, claro que tem. Vamos ver? Olha o que diz. Os serviços públicos devem ser controlados pela sociedade, assim como pela própria administração pública, como forma de garantia dos demais princípios, admitindo-se inclusive o controle efetivado pelos demais poderes, desde que nos limites definidos pelo texto constitucional. Olha só, falando sobre controle, não estou lembrado, acho que controle foi a nossa 8ª aula, aula número 8, não estou lembrado, mas vimos já o controle é feito de forma a espelhar o princípio da autotutela, quando a própria administração pública, e aí quando eu falo a própria administração pública, o A e o P maiúsculos, significando dizer que o poder executivo ele está dentro disso aí, o poder judiciário de forma atípica, quando exerce funções de administração, ele também está dentro disso aí, e o poder legislativo também, tá certo? De forma atípica, né? Porque o poder executivo faz a administração de forma típica, mas o judiciário e o legislativo de forma atípica, significando dizer que quando o executivo ao administrar, o judiciário ao administrar de forma atípica e o legislativo ao administrar de forma atípica, eles agem, eles podem exercer o princípio da autotutela, que é o controle de seus próprios atos, seja para anulá-los para o caso de ilegalidade, seja para revogá-los para o caso de conveniência ou oportunidade. Quando eu falo em conveniência ou oportunidade, eu estou falando no momento em que o administrador acha adequado. Então fica naquele grau de liberdade, né? Há uma liberdade muito grande. Quando falamos em oportunidade e conveniência, existe um grau amplo de liberdade do administrador. Isso não significa arbitrariedade. A arbitrariedade é outra coisa. A arbitrariedade é ir contra a lei. Não, aqui o administrador ele não vai contra a lei, ele vai utilizar justamente a liberdade que a lei própria o concedeu. Tá bom, gente? Então a submissão, sim, existe. O Poder Judiciário pode também fazer o controle? Claro que pode, nós não vimos o Poder Judiciário. Agora, quanto ao Poder Judiciário, ele fica limitado justamente aos aspectos da legalidade, somente. Ele fica limitado aos aspectos de legalidade do ato que foi praticado.
Tá certo, gente? Muito cuidado com isso. Do ato que eu falei no sentido amplo, né? Porque a gente está falando de serviço público, não deixa de ser um ato administrativo em sentido amplo, ok? Então, nós estamos diante aí da possibilidade de controle. O serviço público pode ser controlado? Claro que pode, claro que pode. Digamos que, por um exemplo, em razão de questões pessoais, um administrador, ele vai prestar um serviço público colocando um particular em delegação que é um parente de uma esposa sua ou um parente seu mesmo. Então veja que aí ele feriu o princípio da impessoalidade, ele feriu alguns princípios da administração pública, não fez licitação. E aí o que acontece? Veja, o Poder Judiciário pode controlar isso aí? Pode, porque vai estar contra a lei, contra a Constituição e contra a própria legislação que trata sobre serviços públicos. Tá certo, gente? Então é possível, sim, o controle. É possível o controle. Próximo princípio, e esse aí eu vou precisar dar uma explicada, viu? Porque é o princípio da continuidade. Esse princípio da continuidade, ele tem aí alguns nuances que a gente vai precisar abordar nesse espaço de tempo, tá certo? Primeira situação. Quando falamos em continuidade, vou até dar uma lidinha aqui. Quando falamos em continuidade, é a exigência de que a atividade do Estado seja contínua. Tem até um acento aí no i, deveria ter, né? Não podendo parar a prestação dos serviços, não comportando falhas ou interrupções, já que muitas necessidades da sociedade são inadiáveis. Também o princípio da continuidade é chamado ou é conhecido como o princípio da permanência. Princípio da permanência ou princípio da continuidade é a mesma coisa. Tá certo, gente? Então, princípio de permanência, princípio da continuidade, mesma coisa. Agora, quando falamos em princípio da continuidade, estamos dizendo, olha, como se trata da prestação de um serviço público, não se comporta falhas. Também não se comporta interrupções. O serviço ele tem que ser contínuo, permanente, perene. Vejam, isso é bom. Isso é muito bom e deve ser. No entanto, existem situações específicas que justificam a interrupção. Vamos dar um exemplo? Só para que você compreenda isso aí. Vamos dar um exemplo? Digamos que o serviço de fornecimento de energia elétrica ele esteja com um grande problema, uma sobrecarga num transformador. E a companhia de energia ela precisará desligar esse transformador, significando dizer que algumas casas ficarão sem energia, para fazer a substituição desse transformador. Ora, se o serviço público ele é perene, ele é contínuo, então não poderia desligar para se fazer esse serviço, certo? É errado. É errado. Vejam, o serviço ele é contínuo. Existe a continuidade, existe a permanência do serviço público. No entanto, em algumas hipóteses, é possível a descontinuidade. Mas, na verdade, essa descontinuidade é digamos, ela ocorre por situações excepcionais. Excepcionais. Essa é uma delas. Outra, greve de servidor público. Ora, se vai ter greve, vai se interromper parcialmente, né? Então, são dois temas que a gente precisa abordar com certo cuidado. Portanto, vamos para o primeiro, greve dos agentes públicos. Olha só, primeiro ponto, a greve dos agentes públicos. Sim, a greve dos servidores públicos é uma exceção a essa regra ou esse princípio, na verdade, da continuidade ou da permanência dos serviços públicos. O Supremo Tribunal Federal,
ele, quando foi instigado por meio de mandados de injunção para que a lei de greve do servidor público fosse criada, porque vocês sabem que não existe lei de greve para o serviço público, não existe. E aí o remédio constitucional adequado para você exigir que haja a constituição de uma lei para regulamentar um direito fundamental é o mandado de injunção. E aí mandados de injunções foram feitos justamente para poder o Supremo Tribunal Federal se posicionar nesse caso. Aí o Supremo, ao receber os pedidos, disse, olha, enquanto não existe lei de greve para o serviço público, servidor, utilize a lei de greve da iniciativa privada, que é a Lei 7.783 de 1989. Essa lei trata justamente daqueles serviços inadiáveis, né? Para o serviço privado. Você pega essa parte e utiliza essa parte, que o serviço público é um serviço inadiável. Então, hoje, o servidor público utiliza essa lei justamente para fazer a greve. E aí tem que manter um percentual trabalhando, 30% pelo menos tem que estar trabalhando, tá certo? Lembrando que o militar é proibido, os militares são proibidos de se sindicalizarem e de também fazerem greve. Tá bom, gente? Olha, eu trouxe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é interessante ser lida. Olha o que diz ela. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação e, em caso de acordo, o desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Então, nos casos de greve do servidor público, terá que haver a compensação da jornada de trabalho. Eu vou parar por aqui esse bloco. No próximo bloco, a gente continua com a questão do princípio da continuidade do serviço público. Fica aí, não sai daí não. Vá logo para o próximo bloco, porque no início do próximo bloco a gente já começa aí falando sobre o inadimplemento do usuário. Até daqui a pouco.